Bom dia a todos, sou o pastor Adair Miranda. Como já havia falado com vocês, hoje nós iremos fazer um vídeo abordando o seguinte tema: a palavra Nefilins ou Néfilins. Quem foram esses gigantes, homens, anjos caídos? Quem realmente foram os Nefilins? Algumas interpretações da tradição judaica no texto de Gênesis 6, os Nefilins eles seriam frutos de um relacionamento entre os filhos de Deus, que é chamado de anjos caídos, e as filhas dos homens. Essa mistura entre anjos e homens, ela deu origem a esses seres, a esses gigantes, esses seres totalmente maus e que andavam destruindo tudo que eles viam. Essa teoria ela é bastante reforçada no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é um livro que tem algumas ideias bem diferentes da Bíblia, mas que é um livro muito lido, muito debatido. A segunda corrente de interpretação é que os Nefilins eles não eram seres angelicais, mas descendentes entre duas linhagens humanas. A linhagem de Sete, um dos filhos de Adão, conhecido assim como pessoas piedosas, pessoas que viviam de acordo com aquilo que Deus ordenava que eles fizessem, e a descendência de Caim, que nós vemos que Caim era um homem que assassinou seu irmão e, portanto, ele, cometendo esse pecado, esse crime, ele não mudou, ele não se converteu, ele continuou na sua trajetória como um homem mau e ele até mesmo piorou. Então seriam os filhos de Deus, que eram os filhos do homem bom, os filhos de Sete, com as filhas do homem, que eram as filhas de Caim. E dessa descendência surgiram esses homens maus que devoravam, que atacavam as pessoas, que faziam tudo que era errado. A terceira corrente de interpretação é uma corrente que ela não diz respeito nem a seres angelicais que tiveram relações com mulheres e nem fala sobre essas duas descendências, que é a descendência de Caim e a descendência de Sete. Essa terceira corrente ela fala sobre uma descendência de aqui os filhos de Deus, ele já é substituído. Aqui não seria exatamente Deus, seria aquele homem forte, poderoso, e que os seus descendentes casaram com que seriam as filhas do homem, ou seja, os seres, aqueles homens poderosos, casaram com mulheres que não eram poderosas, que não eram de famílias importantes, porém eles ficaram, como eles tinham poder, tinham um desejo muito grande de dominação, eles começaram a dominar o mundo a seu modo, fazendo com que as pessoas, os seus descendentes, se tornaram pessoas tão maus, fazendo com que Deus então mandasse o dilúvio para destruir essa raça, porque a terra ficou toda dominada por eles. Como nós sempre, nos vídeos que nós fazemos, nós sempre pegamos o parâmetro bíblico para poder analisar,
eu gostaria que nós fizéssemos uma análise sobre alguns versículos da Bíblia. Eu vou deixar em aberto as 3 teorias. Eu gostaria que você que está me ouvindo, que você analisasse, que você comentasse sobre qual teoria é mais plausível para você, sobre qual delas que você acredita mais. Mas vamos lá, vamos pegar alguns versículos da Bíblia para poder estar analisando sobre eles. No livro do Gênesis, no capítulo 6, no versículo 4, está escrito assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Aqui nós vemos que está falando, dos gigantes, está falando que era dos filhos de Deus com as filhas do homem, que surgiu essa raça de homens maus, de homens gigantes. No livro de Números, no capítulo 13, no versículo 33, nós temos o seguinte relato. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Aqui também está falando de gigantes, Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem fareis calvas entre vossos olhos, por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a terra. Fale da terra para lhe seres o teu próprio povo. Aqui nós vemos que Deus ele está chamando o povo que serve a ele de filhos de Deus. No livro de Jeremias 3, versículo 19, está escrito assim: mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás de meu pai, e de mim não te desviarás, não te desviarei. Aqui também está dizendo que Deus ele chamará aquele povo que o serve de seus filhos. Então, se nós formos analisar com relação ao conceito que se dizem que os filhos de Deus são os filhos dos homens bons e, no caso, descendente de Sete, e as filhas do homem são as filhas de Caim, descendente de Caim, está plausível, porque nós podemos entender que Deus ele chama aquelas pessoas que o servem de seus filhos. Só que aí a gente entra numa situação um pouco complicada, que é sobre a questão da palavra gigante. A palavra gigante, ela se tem o cruzamento, se tem uma mistura de raça, de duas pessoas, de duas famílias, de duas gerações que têm tamanhos semelhantes, só porque um é boa e a outra é má, não iria gerar pessoas gigantes em função disso. Aí fica um pouco complexo. Mas se nós pegarmos esta palavra Nefilim, nós vamos ver que na Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego koiné, que é o grego mais antigo, o primeiro dialeto grego, por assim dizer, que foi escrita essa primeira versão, essa primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, nós veremos que isso foi feito entre o século III a.C. até o século I em Alexandria,
é a versão mais antiga da Bíblia, como eu disse, né? Da tradução do hebraico para o grego. E esse grego koiné também, só a critério de informação, ele foi o primeiro dialeto comum, suprarracial, ou seja, em toda a Grécia, e foi a língua original do Novo Testamento na Bíblia. E, como eu disse, da Septuaginta. De acordo com essa versão, a primeira versão de tradução, que é a Septuaginta, a palavra Nefilim significa nascido da terra. Ou seja, aí nós já não temos mais aquela questão falando sobre gigantes, seriam nascidos da terra. As traduções seguintes já traduziram em gigantes. Então nós vemos que a primeira tradução eram nascidos da terra, as outras já falou em gigante. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele traduziu como tiranos. Aqui o termo ele já não usou gigante, ele usou tirano. Como eu disse no início, o livro de Enoque já relata como os anjos, chamados sentinelas, que quando tomaram mulheres humanas para esposa, dessa união deles que tiveram esses gigantes. A palavra Nefilim também, em algumas versões do próprio grego, da tradução do hebraico para o grego, ele também é associado à palavra cair. Por isto, alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que Nefilim seriam referente aos anjos caídos. Só que a palavra cair, ela também pode ser entendida como aquela pessoa que foi corrompida, aquela pessoa que se tornou um tirano. Então nós vemos que é um pouco complexo a gente tentar criar, afirmar o que seriam exatamente esses nefilins. Se eles seriam realmente o cruzamento entre seres angelicais, os anjos caídos, com as mulheres, ou se seriam os filhos das duas raças, de uma raça que conservou pura, juntamente com uma raça que se perverteu, que é os filhos de Sete com as filhas de Caim, ou filhos de homens maus, de homens poderosos, de homens tiranos, com as filhas de homens comuns, de pessoas boas. Mas essas pessoas boas que também passaram para o lado do mal porque se tornaram conduzidas por aquelas pessoas por eles serem mais fortes. Então nós podemos entender que as três teorias elas têm de certa forma embasamento. Porém, se nós formos para a teoria de que seriam a mais difundida, que é a difundida no livro de Enoque, por exemplo, alguns teólogos acreditam ser esta a teoria verdadeira, sobre a origem desses nefilins, a gente esbarra em algumas afirmações bíblicas. Se nós formos, por exemplo, para o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 25, nós veremos que está escrito assim: Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então aqui nós vemos que o anjo ele não casa e nem dá em casamento. Então nós temos essa situação de que os anjos eles não podem, porque os anjos nós sabemos que eles são seres espirituais, então eles não têm corpos. E para casar, para ter relacionamento, para se relacionar com as mulheres, os anjos teriam que ter corpos, e eles não têm corpos. No livro de Hebreus 1, capítulo 14, está escrito: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui nós vemos, aqui está falando que os anjos são seres espirituais. Então, se eles são seres espirituais, eles são seres incorpóreos. E sendo eles seres que não possuem corpos, como que eles poderiam engravidar as mulheres?
Não teria como. Então essa teoria ela fica meio complexa, ela fica meio difícil de ser possível essa teoria. Então resta para nós as duas teorias. A teoria de que seriam os filhos de Sete com as filhas de Caim, ou a teoria dos filhos dos tiranos, né, dos maus, com as filhas dos homens simples, comuns. Agora, e você que está me ouvindo neste momento? O que você acha? Qual a teoria faz mais sentido para você? Deixe seus comentários, comente. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, nos ajude a estar levando a palavra de Deus a mais e mais pessoas. E não deixe de comentar. Seu comentário é muito importante para mim. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um.